Você já parou para se perguntar o que leva uma pessoa a trair alguém que a amou completamente? Não uma traição nascida de impulso, não um momento de fraqueza que veio de repente, mas uma decisão fria, calculada, negociada, precificada. Uma traição que saiu de dentro de casa, que veio de alguém que sentou à mesa, que comeu o mesmo pão, que ouviu as mesmas palavras, que viu os mesmos milagres, que esteve tão perto do céu e escolheu tão deliberadamente o caminho oposto. Bom dia. Seja bem-vindo à Palavra do Amanhecer. E hoje eu preciso te convidar para um momento que eu considero um dos mais perturbadores, mais profundos e, ao mesmo tempo, mais cheios de graça de toda a narrativa bíblica. Vamos caminhar juntos por 3 versículos que parecem curtos demais para o peso que carregam. 3 versículos que revelam não apenas a traição de um homem, mas o coração humano em toda a sua complexidade, e a grandeza de um Deus que permitiu tudo isso por amor a você e a mim. Abra comigo em Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 16. A Bíblia diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava ele oportunidade para o entregar. 3 versículos. 56 palavras no português. Mas cada uma delas carrega séculos de história, de profecia, de psicologia, de teologia, e uma verdade sobre o coração humano que você precisa ouvir hoje. Mas antes de entrarmos no texto, eu preciso te levar a Jerusalém. Não a Jerusalém moderna de turistas e câmeras, mas a Jerusalém do primeiro século, aproximadamente no ano 33 da nossa era. E para isso, eu preciso que você feche os olhos por um momento e imagine o que os arqueólogos e historiadores passaram décadas reconstruindo para nós. Jerusalém, naquele tempo, era uma cidade de contradições fascinantes. Arqueólogos israelenses que trabalharam nas escavações do bairro judaico, especialmente sob a liderança do professor Nachman Avigad, descobriram restos de mansões opulentas com afrescos, banheiros rituais e utensílios de pedra calcária, símbolo inequívoco da aristocracia sacerdotal. Essas eram as casas dos sumos sacerdotes, da elite religiosa que controlava o templo e, com ele, uma das economias mais poderosas do Oriente Próximo. O templo de Herodes, o Grande, que ainda estava em construção naquele período, sua edificação levou décadas, era considerado pelos contemporâneos uma das maravilhas do mundo. O historiador judaico Flávio Josefo registrou que os blocos de pedra usados em sua construção chegavam a medir 12 metros de comprimento, 5 de altura e 8 de largura. Para você ter uma ideia, isso equivale a um bloco de pedra do tamanho de um ônibus de 2 andares, e havia centenas deles. O economista e historiador Daniel Sperber, que estudou as finanças do templo no período do Segundo Templo, estima que a instituição acumulava uma riqueza equivalente ao tesouro de nações inteiras, pois recebia o imposto do templo, meio ciclo de prata por ano de cada judeu adulto em todo o mundo romano. E é nesse ambiente de poder, de dinheiro, de política religiosa e de intrigas que Judas Iscariotes decide dar um passo que vai mudar a história da humanidade. Agora, deixa eu te apresentar Judas de uma forma diferente da que você provavelmente foi apresentado antes, porque a tendência humana é transformá-lo num monstro óbvio, numa figura demoníaca que qualquer pessoa sensata teria reconhecido desde o início. Mas isso seria uma leitura que não resiste à análise histórica e textual. O nome Judas, em hebraico, Yehudá, vem da mesma raiz do nome do próprio povo judeu. Yehudá significa aquele que louva a Deus, ou em algumas interpretações linguísticas, aquele que confessa, que reconhece.
Era um dos nomes mais comuns e honrados da época, carregando a memória de Judá, o quarto filho de Jacó, de quem descende a própria linhagem messiânica. Havia um Judas Macabeu, herói nacional que libertou Jerusalém dos gregos. Havia um Judas, irmão do próprio Jesus, cujo livro está no cânon bíblico. O nome não era sombrio, era glorioso. E o sobrenome Iscariotes. Aqui está uma das discussões linguísticas mais fascinantes da academia bíblica. Durante séculos, a interpretação dominante foi a de que Iscariotes vinha do aramaico Ish-Keriot, que significa literalmente homem de Keriot. Keriot era uma cidade na região sul de Judá, mencionada em Josué 15, 25. Se essa interpretação estiver correta, Judas seria o único dos 12 apóstolos que não era galileu. Ele era o único que vinha do sul, da Judéia propriamente dita. Mas estudiosos como o professor William Klassen, da Universidade de Waterloo, e o teólogo alemão Karl Heinrich Ostmaier propuseram interpretações alternativas. Uma delas conecta Iscariotes ao latim sicarius, que significa portador de adaga, um termo usado para descrever um grupo de zelotes radicais que praticavam assassinatos políticos contra colaboradores romanos. Se essa leitura for correta, Judas pode ter sido originalmente um militante político que esperava que Jesus liderasse uma revolução armada. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas históricas confirmam que Judas não era um estranho. Era um homem com um nome honrado, uma identidade cultural definida, provavelmente sonhos sinceros, e que ao longo de 3 anos caminhou tão perto da luz que sua escolha pelo escuro se torna ainda mais trágica. O texto diz: então, um dos 12. Observe essa expressão. Mateus não precisava dizer isso. Todo mundo que ia ler sabia que Judas era um dos apóstolos, mas Mateus escolhe esse detalhe com precisão cirúrgica. Um dos 12, não um fariseu, não um escriba, não um membro do sinédrio, não um inimigo declarado. Um dos 12. Alguém que tinha sido escolhido, chamado, comissionado, que tinha recebido autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, que tinha pregado o reino de Deus, que tinha visto multiplicação de pães, ressurreição de mortos, tempestade acalmada com uma palavra. Arqueólogos que trabalham na região do Mar da Galileia encontraram nas últimas décadas vestígios de sinagogas do 1º século, onde Jesus provavelmente ensinou. Nessas mesmas comunidades, os 12 apóstolos viveram, trabalharam, dormiram, rezaram. Era uma relação de intimidade que não tem paralelo fácil na cultura moderna ocidental. Na cultura judaica do 1º século, conforme explicam os antropólogos culturais que estudam o período do Segundo Templo, a relação entre um rabi e seus discípulos era total. O discípulo não apenas estudava com o mestre, ele vivia com o mestre, imitava seus gestos, absorvia sua maneira de pensar. Era uma relação que misturava o que hoje chamaríamos de pai, professor e amigo íntimo. Judas foi tudo isso com Jesus por 3 anos. E mesmo assim, agora vem a parte que os teólogos e historiadores debatem há 2 milênios e que eu quero apresentar para você com honestidade intelectual e fidelidade espiritual ao mesmo tempo. O que motivou Judas? A Bíblia apresenta ao menos 3 camadas de motivação. Em João 12, versículo 6, o próprio evangelista afirma que Judas era ladrão e subtraía do que se punha na bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo. Isso sugere uma motivação financeira que não nasceu naquela noite, mas que foi sendo alimentada ao longo do tempo. Em Lucas 22, versículo 3, a Escritura afirma que Satanás entrou em Judas. E aqui no texto de Mateus, o próprio Judas toma a iniciativa. Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? Observe a direção do movimento. Não foram os sacerdotes que vieram a Judas. Judas foi a eles. Isso é um detalhe de extraordinária importância.
O Evangelho de Lucas confirma essa sequência. Foi Judas quem deu o primeiro passo. E agora, deixa eu te transportar para aquelas salas que os arqueólogos escavaram nas mansões sacerdotais de Jerusalém. Imagine Judas chegando aos príncipes dos sacerdotes, em grego, os arquiereis, que no contexto do templo herodiano se referia não apenas ao sumo sacerdote em exercício, mas a todo o clã familiar dos sacerdotes aristocratas, especialmente a poderosa família de Anás, cujos 5 filhos e um genro exerceram o sumo sacerdócio em diferentes períodos. O sumo sacerdote em exercício naquele momento era Caifás, Yosef Bar Caiafa, como aparece nos registros históricos. Em 1990, uma descoberta arqueológica extraordinária foi feita ao sul de Jerusalém. Trabalhadores que construíam um parque encontraram acidentalmente um ossuário de calcário com a inscrição Yosef Bar Caiafa. Literalmente, José, filho de Caifás. Era o ossuário do sumo sacerdote Caifás, contendo os ossos de 6 pessoas, incluindo os de um homem de cerca de 60 anos, que muitos especialistas acreditam ser o próprio Caifás que condenou Jesus. Esse objeto está hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, e é considerado uma das descobertas arqueológicas mais significativas relacionadas ao Novo Testamento. Aqui está a pergunta que transforma tudo. O que estava acontecendo na cabeça de Judas quando ele entrou naquelas salas e fez aquela proposta? Alguns teólogos, como o padre Raymond Brown, em sua obra monumental sobre a Paixão de Cristo, sugerem que pode ter havido uma decepção política. Judas, como muitos judeus do primeiro século, pode ter esperado que Jesus fosse o Messias no sentido político-militar, aquele que libertaria Israel do jugo romano. Quando ficou claro que Jesus caminhava deliberadamente em direção à cruz, não ao trono, Judas pode ter interpretado isso como fracasso, como recusa, como covardia, e tentado forçar a situação, acreditando que, ao ser preso, Jesus seria compelido a revelar seu poder e liderar a revolução. Outros teólogos rejeitam essa interpretação e insistem que era simplesmente ganância, misturada com influência demoníaca. E o texto de João, que menciona que Judas roubava da bolsa do grupo, certamente apoia essa leitura. Eu não sei exatamente o que se passava no coração de Judas. A Bíblia não nos diz com certeza absoluta. E eu acho que essa incerteza é pedagogicamente importante, porque ela nos impede de transformar Judas num monstro incompreensível e nos força a olhar para ele como aquilo que ele era, um ser humano que fez escolhas. Mas vamos para o detalhe que mais me impressiona em todo esse texto. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Em grego, triaconta argíria. Em que moeda eram essas peças? Qual era o valor real? E por que esse número específico? Aqui vem uma das conexões mais arrepiantes de toda a narrativa bíblica. Séculos antes, no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, o profeta registra uma visão onde é pedido que lhe paguem seu salário, e os líderes pesam 30 moedas de prata. E Deus mesmo chama esse valor de magnífico preço pelo qual fui avaliado por eles. A ironia e a amargura da passagem de Zacarias são palpáveis no hebraico original. 30 moedas de prata. Qual era o valor prático disso? Especialistas em economia do período romano-judaico, como o professor Magen Broshi, do Museu de Israel, e a pesquisadora Hannah Cotton, da Universidade Hebraica de Jerusalém, estudaram extensamente os valores monetários do período. A moeda mais provável seria o tetradracma, chamado de shekel ou ciclo de Tiro, no contexto do templo, por ser a única moeda aceita para pagamentos sagrados por sua pureza de prata. Cada tetradracma equivalia a 4 denários romanos. Um denário era o salário de um trabalhador por um dia inteiro de trabalho. Fazendo o cálculo, 30 ciclos equivaliam a 120 denários, ou seja, aproximadamente 4 meses do salário de um trabalhador comum.
Em termos modernos brasileiros, usando como referência um salário mínimo atual, estaríamos falando de algo em torno de 5 a 6 mil reais. E aqui está o ponto que corta fundo. O preço pago por Jesus foi o mesmo estipulado pela lei de Moisés, em Êxodo 21, versículos 32, como indenização a ser paga pelo dono de um boi que chifrava e matava um escravo. 30 ciclos de prata era o preço legal de um escravo. Foi o preço pelo qual o Filho de Deus foi avaliado por aqueles que deveriam conhecê-lo melhor. Não foi um erro de cálculo, não foi descuido, foi deliberado. E a sombra de Zacarias pairava sobre cada moeda contada naquela sala. Mas tem mais. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 3 ao 10, nos conta o que aconteceu com essas moedas depois. Judas, tomado de remorso, jogou as 30 peças no templo e foi enforcar-se. Os sacerdotes, incapazes de colocar preço de sangue de volta no tesouro sagrado, usaram o dinheiro para comprar o campo de um oleiro, que se tornou conhecido como Aceldamá, que em aramaico significa campo de sangue. E Mateus cita isso como cumprimento de Jeremias, embora a passagem mais específica esteja em Zacarias. Os estudiosos do Novo Testamento debatem isso há séculos. Mas o fato é que arqueólogos identificaram desde o século IV uma região no Vale de Inom, ao sul de Jerusalém, hoje chamado de Wadi Er-Hababi, como o local tradicional do Aceldamá. Monges armênios construíram um monastério ali que existe até hoje. O campo do oleiro, comprado com o preço da traição, tornou-se literalmente terra de mortos. Agora, preciso te perguntar algo direto. Porque toda essa história não está aqui apenas para nos informar sobre eventos do passado. Ela está aqui para nos revelar algo sobre nós mesmos. Você já negociou algo que não deveria ser negociável? Não estou falando de traição no sentido dramaticamente bíblico. Estou falando das pequenas transações que fazemos dentro de nós mesmos, às vezes sem nem perceber. Quando cedemos um pouquinho da nossa integridade por aprovação. Quando fazemos silêncio diante de algo errado, porque o custo de falar parece alto demais. Quando começamos a calcular o valor de certas coisas sagradas, nossa fé, nosso caráter, nossas convicções, em termos de ganhos práticos. A traição de Judas não começou naquela noite quando ele foi aos príncipes dos sacerdotes. Ela começou muito antes, em pequenos deslizamentos, em escolhas menores, no hábito secreto de subtrair da bolsa comum, na erosão progressiva de uma consciência que um dia foi sensível ao sagrado. O filósofo cristão Blaise Pascal escreveu no século XVII que o coração tem razões que a própria razão desconhece. E os antropólogos que estudam comportamento humano confirmam que a maioria das grandes traições, em relacionamentos, em negócios, na fé, não começa com um ato grandioso de rebeldia. Começa com microdecisões que vão gradualmente reformatando o coração. Mas aqui está o que eu quero que você carregue hoje. Aqui está a revelação que muda tudo. O texto diz que Judas foi aos sacerdotes e propôs a traição, e eles aceitaram. E desde então, ele buscava a oportunidade. Tudo isso acontece dentro de um contexto que Mateus constrói com extraordinária precisão narrativa. Logo antes, no capítulo 26, versículos 6 ao 13, Maria ungiu Jesus com um perfume preciosíssimo, unguentum nardino, extrato de nardo do Himalaia, que valia 300 denários, ou seja, quase um ano de salário de um trabalhador. E Judas, segundo João 12, foi um dos que protestou. Por que se faz este desperdício? O mesmo homem que achou 300 denários um desperdício num ato de adoração, negociou Jesus por 120 denários. Há uma lógica perversa nisso que me perturba profundamente. Judas sabia fazer contas, mas havia perdido a capacidade de avaliar o que realmente importa. E agora vem a parte da história que a maioria das pessoas não conta.
A parte que é tecnicamente desconcertante, filosoficamente desafiadora e espiritualmente gloriosa ao mesmo tempo. Jesus sabia. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Em João 6, versículo 71, bem antes da última ceia, Jesus já havia dito: Não vos escolhi eu, a vós outros 12, e um de vós é diabo. E o texto explica que falava de Judas. Em João 13, Jesus literalmente mergulha o pão na vasilha e dá a Judas, um gesto de honra e intimidade no contexto dos banquetes judaicos da época, e diz: O que vais fazer, faze-o depressa. Deixa isso entrar por um momento. Jesus honrou Judas no último jantar que tiveram juntos. Lavou seus pés, partilhou o pão com ele, chamou-o de amigo no jardim do Getsêmani, mesmo quando Judas chegou com a multidão armada. Em grego, a palavra que Jesus usa no jardim é hetaire, que pode ser traduzida como amigo, companheiro ou ainda camarada. É uma palavra carregada de afeto. Especialistas em grego do Novo Testamento, como o professor Frederick Dunker, que organizou o grande léxico grego-inglês do Novo Testamento, nota que hetaire tem uma tonalidade de intimidade que vai além da simples cordialidade. Jesus estava dizendo, até o último segundo: eu te conheço, eu te vejo, e eu ainda te chamo de amigo. Isso é o Evangelho em forma de cena histórica. A graça não esperou Judas se arrepender para oferecê-la. A graça foi dada antes, durante e depois da traição. Não porque a traição não importava, ela importava imensamente, e suas consequências foram devastadoras para Judas. Mas porque o coração de Deus é assim, ele ama aqueles que ainda não o amam de volta. Há algo que os teólogos chamam de amor preveniente, do latim praevenire, que significa vir antes. A ideia de que a graça de Deus não vem depois que você merece, ela vem antes. Ela vai ao encontro. Ela lava os pés do traidor. Ela mergulha o pão e o oferece. Ela chama de amigo mesmo no jardim das trevas. E agora, me deixe fazer uma pergunta que talvez seja a mais importante desta manhã. Você sabia que a diferença entre Judas e Pedro não foi o ato de trair? Pedro também traiu. Pedro negou Jesus 3 vezes, com palavrões, diante de uma criada. Mas a diferença foi o que cada um fez depois. Judas, tomado de remorso. Observe, o texto de Mateus usa a palavra grega metameleteis, que significa mudado de sentimento, diferente de metanoein, que seria o arrependimento profundo que muda a direção. Judas sentiu o peso do que havia feito, mas em vez de voltar-se para Jesus, voltou-se para si mesmo. Pedro chorou amargamente, mas seus olhos foram encontrar os olhos de Jesus. E naquele encontro transformador do capítulo 21 de João, 3 perguntas, 3 respostas, restauração completa. O remorso olha para o que você fez e paralisa. O arrependimento olha para quem você feriu e se move em direção à reconciliação. Isso tem aplicação imediata para a sua vida hoje. Talvez você carregue o peso de algo que fez. Uma traição, uma quebra de confiança, uma escolha que vai contra tudo que você acredita. E talvez o diabo esteja usando esse peso para dizer: é tarde demais, você foi longe demais, não há retorno possível. Isso é a voz de Judas ecoando na sua cabeça. Mas a voz de Jesus no jardim ainda diz: amigo. A teóloga e historiadora Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, ao estudar os textos do período patrístico, documentou como os primeiros cristãos dos séculos 2 e 3 debatiam intensamente a questão da restauração dos que haviam negado a fé durante as perseguições, os chamados lapsi, os que caíram. E a posição que prevaleceu, especialmente através do Papa Calixto no início do século III, foi a da misericórdia. Quem caiu pode ser levantado. Quem traiu pode ser restaurado. Isso não é invenção teológica. Isso é o coração de Deus, revelado na história, confirmado pelas Escrituras, vivido pela Igreja através dos séculos.
3 versículos sobre a traição de Judas nos ensinaram hoje sobre o valor que o mundo coloca nas coisas sagradas e como ele inevitavelmente erra o preço. Sobre a psicologia do coração humano e como pequenas concessões podem levar a grandes quedas. Sobre o contexto histórico e arqueológico que dá carne e osso a eventos que poderíamos tratar como mitos distantes. Sobre o caráter extraordinário de um Deus que lava pés e chama de amigo aquele que sabe que vai traí-lo. E sobre a diferença entre remorso e arrependimento entre Judas e Pedro, que é literalmente a diferença entre a morte e a vida. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando fui mergulhando nessas camadas de verdade que Deus preservou através dos séculos, eu te peço uma coisa simples. Compartilha esta palavra com alguém que você sabe que precisa ouvir hoje, que não é tarde demais, que o amigo ainda está no jardim e ainda está chamando pelo seu nome. Que o Deus que conhecia o fim desde o princípio, que sabia que Judas ia trair, que Pedro ia negar, que todos iam fugir, e veio mesmo assim, seja a âncora da sua fé nessa manhã. Que você saia daqui sabendo que nenhuma das suas falhas surpreendeu o céu. E que a graça que foi ao encontro de Pedro, no capítulo 21 de João, está igualmente disponível para você agora. Deus te abençoe. Até a próxima palavra do amanhecer.